Olá, hoje nós estamos falando aqui do nosso Recanto Jardim de Deus na cidade de Garuva. Este local, ele nos serve para encontros, retiros e aqui também nós temos o nosso Centro de Recuperação Jardim de Deus, o CERJAD. E é daqui deste local que hoje nós vamos conversar e quero trabalhar sobre o tema a qual nós pregamos neste domingo, sobre Davi e Golias. Então gostaria que você assistisse esse vídeo, porque nós teremos muitas coisas maravilhosas, revelações de Deus surpreendente sobre esta passagem bíblica. A questão não é só o porquê Davi matou Golias, mas o que envolve tudo isto biblicamente. Então eu espero que você veja esse vídeo e seja grandemente abençoado. A Bíblia nos relata um dos combates mais famosos que a humanidade conheceu. Em todos os lugares, em todos os cantos deste mundo se fala sobre esta luta entre Davi e Golias. Mesmo os não cristãos, eles usam este exemplo para muitas atividades em suas vidas. Bem, quem era Golias? Qual era a sua estrutura? A Bíblia nos relata que Golias era um gigante, um homem que media 2,90 m de altura e a sua couraça pesava nada mais, nada menos do que 60 quilos, mais pesado do que um saco de cimento. Este era o homem que se apresentava diante de Israel e desafiava aquela nação, o seu rei e a todas aquelas pessoas. Durante 40 dias, no período da manhã e da tarde, Golias ia diante do exército de Israel. Ali ele humilhava aquela tropa, baixava o seu moral, amedrontava aquelas pessoas e desafiava que uma pessoa saísse do meio do exército de Israel e pudesse enfrentá-lo. O perdedor, que representava a nação, se tornaria escravo do vencedor. O que a Bíblia relata também é que as pessoas ficaram apavoradas e bem como o rei Saul ficou amedrontado. A estratégia de Golias era o quê? Era meter medo no exército de Israel para que eles moralmente já se sentissem derrotados. Esta é uma estratégia que Satanás continua fazendo na atualidade. Um homem que é invadido pelo medo na sua alma, não resta dúvida que ele já é um derrotado antes da batalha. Porém, Satanás continua nos desafiando. Quem de nós irá enfrentá-lo em nome do Senhor Jesus para tirar de suas garras drogados, prostitutas, pessoas perdidas, homicidas, ladrões, pessoas possessas? Quem de nós enfrentará Satanás e colocará essas pessoas em liberdade? Eu vejo que essa estratégia que Golias fazia de todos os dias, no período da manhã e da tarde, blasfemar contra Deus e ofender o exército de Israel e meter medo neles, é a mesma coisa a qual nós nos submetemos nos tempos atuais. Por isso que nós temos que filtrar e cuidar do que nossos ouvidos estão escutando. Amados, chega de escutar coisas ruins, notícias péssimas, crise econômica, crise política, crise social, fofoqueiros de plantão. Nós temos que cuidar do que nós estamos escutando, porque essas coisas só nos traz medo ao nosso coração, tira o nosso ânimo, a nossa vontade de trabalhar para o Senhor e vamos o quê? Recuando diante do avanço do reino de Satanás. Então vamos cuidar com aquilo que nós estamos escutando. Entra em cena agora um jovem chamado Davi. O seu pai Jessé chamou Davi e disse: Davi, leve alimentos para os seus 3 irmãos mais velhos, veja e traga notícia sobre a vida deles, eu quero saber se eles estão bem. De manhã bem cedo, na madrugada, Davi deixou um outro pastor para cuidar das suas ovelhas e foi então ao campo de batalha. Ao chegar no campo de batalha,
Davi se surpreendeu ao ver aquele gigante Golias ofendendo o exército de Israel e blasfemando contra Deus. Porém, Davi escutou um prêmio para aquele que vencesse a Golias. O prêmio era grandes riquezas, a filha do rei para casar e a isenção da casa do seu pai de impostos. E diz as Sagradas Escrituras que por três vezes, ele quis escutar qual era o prêmio para aquele que vencesse o gigante. Nisto surge Eliabe, o irmão mais velho de Davi. Ao ver Davi conversando com as pessoas sobre o prêmio, Eliabe chamou a Davi e disse que ele era um mau caráter, um presunçoso e que estava somente ali para assistir à batalha. Davi não deu importância para o que Eliabe falava, ao contrário, ele foi atrás das pessoas que falassem das promessas do rei, aquilo que o rei iria dar para aquele que vencesse ao gigante Golias. Há muitas pessoas como Eliabe, são os tipos de pessoas que não trabalham na obra do Senhor, porém criticam aqueles que estão fazendo as coisas para o Senhor. O seu gosto é criticar, falar mal dos pastores, dos obreiros, dos missionários e também dos líderes. Mas na realidade eles não levantam um só dedo para ajudar e para defender. Saul soube que Davi queria lutar contra o gigante Golias. Davi se apresentou ao rei e o rei, então, ao olhar para Davi, desdenhou Davi, dizendo que ele não era a pessoa qualificada para tal ato, em razão da sua fragilidade, da sua juventude e também porque ele não era um homem de guerra. O tempo de guerra de Golias era muito maior do que o tempo de vida de Davi. Davi então explicou ao rei o seu ofício, que ele era pastor de ovelhas e cuidava das ovelhas de seu pai, e que por duas oportunidades ele matou um leão e um urso que haviam atacado aquele rebanho e que ele teria condições sim de enfrentar o gigante Golias. Quem de nós defenderíamos ovelhas tontas e perdidas das garras de um leão e de um urso, correndo o risco de perder a sua vida? Quando Davi defendeu o rebanho de seu pai de um leão e de um urso, ali ele carimbou o seu passaporte para o trono de Israel. Era esse homem que Deus estava buscando, um homem que defendesse as ovelhas mesmo com o risco da própria vida. Ali Davi mostrou o seu caráter. Davi não fugiu diante de sua responsabilidade. Deus continua buscando pessoas assim, de caráter, que não fogem de suas responsabilidades. Você está disposto a isto? Davi sabia que, ao ser pastor de ovelhas, ele corria sérios riscos. O Senhor Jesus, ele nos disse que o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Servir a Cristo é isso. É correr risco de vida, é ter que dar a sua vida, arriscar a sua vida muitas vezes por amor ao Evangelho. Seguir a Cristo é sinal que você será perseguido, caluniado, difamado. Eu pergunto, você quer seguir a Cristo? Você quer carregar a cruz? Que tipo de cristianismo você está buscando? Eu fico imaginando também Davi pastoreando as suas ovelhas e ali dedilhando na harpa o Salmo 23. Davi entendia que, assim como ele era um bom pastor e cuidava daquelas ovelhas, assim Deus também cuidaria dele e nada faltaria para Davi. Saul, ao perceber a boa vontade de Davi e a motivação e o desejo de enfrentar aquele gigante, então Saul pegou a sua armadura e a colocou em Davi. Ao receber a armadura,
de Saul, Davi não conseguia se locomover e muito menos com a sua espada. Retirou todas aquelas vestimentas e disse para o rei que ele não teria condições de enfrentar o gigante usando aquela armadura. Na realidade, Deus já tinha forjado e preparado Davi para enfrentar o gigante com uma arma muito mais letal e leve e fácil de se locomover. A igreja, muitas vezes, as pessoas que estão na igreja, elas ficam usando esta armadura de Saul, usam as armas de Saul e não as armas que Deus nos trouxe, que Deus nos deu para vencer a Satanás. A igreja de hoje, ela está muito pesada, a igreja do Senhor hoje está muito lenta, ela não avança rapidamente e hoje estamos perdendo terreno para Satanás. E eu tenho batido sobre isso, que nós temos que voltar às Escrituras e ver o que Deus fala sobre a igreja. A igreja primitiva, o povo se reunia no templo e nas casas. O meu grande sonho de igreja, o desejo que eu tenho é que as pessoas em suas casas, os pais pastoreiem os seus filhos, que as suas casas sejam abertas para parentes e amigos e ali eles possam pregar o Evangelho e falar das boas novas e o seu testemunho para essas pessoas. Você já imaginou uma igreja toda envolvida, uma igreja toda comprometida, abrindo as suas casas, os pais pastoreando os seus filhos, abrindo as suas casas para os vizinhos, para os parentes e para os amigos, evangelizando essas pessoas e depois levando para o templo. Este é o grande avivamento que Deus está trazendo para as igrejas de hoje. Se a igreja quer buscar um avivamento, é isto: volte às Sagradas Escrituras e vamos fazer os cultos, as reuniões no templo e nas casas. O profeta Samuel, ao ungir a Saul como rei, descreveu a Saul como o homem mais belo, vistoso e alto dentre todos de Israel. Os homens mais altos de Israel batiam nos seus ombros. Ou seja, se tinha alguém qualificado e em condições de enfrentar o gigante, este alguém era Saul. Saul não foi enfrentar o gigante, mesmo sendo a pessoa mais qualificada. E depois da vitória de Davi sobre Golias, o rei Saul encheu-se de ódio, inveja e ciúmes. Muitas vezes assim também é na igreja. Há muitas pessoas qualificadas, pessoas com boas condições financeiras, intelectuais e físicas para fazer a obra do Senhor. Infelizmente, essas pessoas ficam de lero-lero, de manha e não se apresentam para trabalhar ao Senhor. Então outras pessoas não tão qualificadas se apresentam e dizem para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. E Deus passa a usá-las, elas passam a trabalhar para o Senhor. E aqueles que teriam condições de fazer, que não fizeram, passam então a invejar, passam a sentir ciúmes daqueles que estão fazendo a obra de Deus. Você imagina, tudo isso se passa muitas vezes dentro da igreja. Davi era um homem que honrava o seu pai. As ovelhas que ele cuidava nem era dele. E quando ele enfrentou o urso, enfrentou o leão, não existia público, não existia ninguém para aplaudir tal façanha. Agora que ele enfrentaria Golias, não tenha dúvida que Deus seria honrado e teria um grande público para vê-lo. Na obra do Senhor, muitas vezes também é assim. Há pessoas que só querem o púlpito de uma igreja ou de grandes congressos para ali pregarem. Porém não querem pregar para moradores de rua, pessoas presas, pessoas enfermas no hospital. Por quê? Porque não há aplausos e ninguém pode falar nada do que eles estão fazendo ali. Também há muitos cantores, assim também da mesma maneira, que querem cantar nas igrejas, querem cantar em grandes congressos, porém não querem cantar para os enfermos, para os doentes, para os encarcerados. Por quê?
porque também não há aplausos. Há pessoas que só querem aplausos, só querem reconhecimento. E eu vejo que isso é uma maldição dentro da igreja. Hoje as pessoas só querem reconhecimento e não fazer a obra do Senhor. Lembre-se que um dia haverá um tribunal de Cristo e ali receberemos o galardão, a recompensa do Senhor por tudo que nós fazemos aqui na terra. Eu quero ser assim como Davi, eu quero fazer a obra do Senhor e olhar as recompensas que o Rei Jesus tem para mim. E você quer as recompensas do Rei Jesus para a eternidade? Na realidade, fazer a obra do Senhor sem público não tem a mínima graça. Quando Davi foi enfrentar a Golias, Golias usou a mesma estratégia que estava usando antes, usando das suas palavras para amaldiçoar ao Deus de Israel e meter medo em seus oponentes. Davi é o contrário, Davi era diferente. Davi não deu ouvidos àquilo que Golias falava. Ao contrário, Davi usou de palavras vitoriosas diante daquele gigante. Golias, hoje o Senhor Deus me entregará você em minhas mãos. Eu cortarei a sua cabeça e o seu corpo e dos demais filisteus ficarão espalhados no chão para as aves de rapina e as feras do campo comerem. Ao ouvir isto, aquele gigante encheu-se de raiva e de ódio e foi adiante para enfrentar a Davi, sem tomar as devidas precauções. Haja vista que Davi sim tinha uma arma poderosa e ele não protegeu uma das partes mais vulneráveis do seu corpo, que era a sua grande testa, e era como fosse um alvo para Davi. Davi enfrentou aquele homem e acertou uma pedra na sua testa, cravando aquela referida pedra. Foi um tombo só, a qual Golias caiu no chão. Davi foi lá então e cortou a sua cabeça e pegou as suas armas e levou para a sua tenda. Eu fico imaginando Davi quando ele enfrentava grandes problemas que a vida oferecia. Não tenha dúvida que ele ia até o seu baú de recordações, ali abria o seu baú e via as armas daquele gigante. Então ele se lembrava daquela grande vitória que Deus um dia deu para ele. Ou seja, que Deus estaria com Davi onde quer que ele fosse e que Davi jamais estaria sozinho. Eu digo a mesma coisa para você. Você pode estar enfrentando problemas, pode estar enfrentando dificuldades, mas lembre-se o que Deus já fez na sua vida. Vá ao baú de recordações e saiba que você não está sozinho e que Deus está contigo. Qual é o nosso gigante? Qual é o nosso Golias que estamos enfrentando? Pode ser uma enfermidade, pode ser uma separação no casamento, pode ser o desemprego, pode ser a sua empresa que faliu, quebrou, você pode estar endividado. Não importa qual seja o teu gigante, não importa qual seja o Golias que você está enfrentando, mas se você enfrentar esse gigante em nome do Senhor, tu pode ter certeza que esse gigante não será tão grande assim, porque o nosso Deus é muito maior do que isto. Não desista, porque em Deus há grandes promessas em sua vida. Não agigante demais esse seu problema. Vá diante de Deus e não diga que você tem um grande problema. Diga para o problema que você tem um grande Deus.